Olá, investidores, tudo bem? Hoje é o segundo vídeo da série sobre análise de empresas, como determinar se uma ação está cara ou barata através de múltiplos de mercado. Hoje eu vou falar do múltiplo EV/EBITDA. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, faça a sua inscrição no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então, o EV, que é da sigla em inglês, o valor da empresa, nada mais é que o valor de mercado mais dívida líquida da empresa. E o EBITDA é uma métrica de geração de caixa. É o resultado operacional antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, a sigla em inglês. Então, esse é um múltiplo que é importante, ele é diferente do preço-lucro porque ele leva em consideração o endividamento da companhia e a métrica de geração de caixa. Assim como no primeiro vídeo que eu expliquei como determinar se uma ação está cara ou barata através do preço-lucro, eu vou falar agora a mesma análise do múltiplo EV/EBITDA e como determinar até o valor justo aí de uma empresa através do EV/EBITDA. Então, começando sempre aí pela definição do múltiplo, como calcular, Então, de novo, voltando aí para as aulas de matemática do colégio, é uma fração, um número dividido por outro, Então, o enterprise value, que é o valor da empresa em inglês, é então o valor de mercado, que eu já expliquei lá no primeiro vídeo, quantidade de ações de uma empresa na bolsa vezes o seu preço, mais o saldo do endividamento líquido do último balanço disponível. Lembrando, que essa coluna, esse texto sobre o EV/EBITDA está disponível no domingo de valor. Você pode se cadastrar e acessar o texto completo, no detalhe. Aqui eu estou explicando para você como calcular. Então o EV é uma medida de valor econômico da empresa. Ele é muito usada também no caso de uma fusão e uma aquisição. Então eu já expliquei aqui como calcula o valor de mercado, como a gente chega no EV. A parte de baixo, então, da fração, que é o EBITDA, é o lucro operacional da empresa, então é toda a receita menos os custos, menos as despesas operacionais, o chamado EBIT, lucro operacional antes do resultado financeiro. As empresas têm uma dívida, então tem que pagar juros sobre essa dívida. Depois, claro, você tem que pagar impostos e depreciação e amortização. Então é isso que quer dizer EBITDA, lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Bom, o EBITDA é uma proxy, uma medida de geração de caixa de uma empresa. Então, quando você olha um release ali, uma informação de uma empresa, tem que tomar cuidado, porque às vezes tem umas pegadinhas de despesas que são recorrentes, mas a empresa ajusta. Então, e o EBITDA, claro, às vezes pode ter outros ajustes a serem feitos, Mas normalmente, se a empresa tem uma boa transparência, você pega essa informação facilmente aí do EBITDA em determinado período, Assim como o preço-lucro, EV/EBITDA, por exemplo, do ano de 2019. E aí, como eu disse, comparando com o preço-lucro, tem essa diferença, que o preço-lucro não considera o endividamento da companhia e o EV/EBITDA considera. Bom, vou usar aqui a Vale, como exemplo prático para mostrar o cálculo do EV/EBITDA. Lembra que eu falei que commodities não faz sentido olhar preço-lucro, porque tem variação cambial. Então, uma empresa como a Vale, de commodities, o mercado olha muito para o EV/EBITDA. Então, eu vou pegar aqui a posição de setembro da Vale, já que saiu o resultado aí do terceiro trimestre. Então, novamente, eu demonstro aqui o cálculo do valor de mercado da Vale, R$ 60,55 por ação no dia 30 de outubro, multiplicado pela quantidade de ações, de mais ou menos 5,3 milhões de ações, é um valor de mercado, arredondando aqui para cima, 320 bilhões de reais. A companhia tinha um endividamento líquido de 35 bilhões em setembro de 2020, um endividamento bem baixo aí comparado ao seu valor de mercado da Vale. Então, o EV, que é o Enterprise Value, o valor da empresa, é dívida líquida mais valor de mercado. Então, a gente está falando aí de 355 bilhões de reais de EV, é o valor de cima aí, é o numerador da fração. E na parte de baixo, o denominador, a gente vai pegar a geração de caixa dos 9 meses de 2020.
Então, no caso da Vale, uma geração de caixa muito forte, 65,7 bilhões de reais, e aí a gente anualiza esse número, que é simples, né? Você pega o 65,7, divide por 9, porque são 9 meses, de janeiro a setembro, multiplica por 12, né? Então, estamos falando aí de um EBITDA de 87,6 bilhões de reais. Então, mostrando aqui a conta para vocês do EV/EBITDA da Vale de 2020 anualizado, né? Veja que lá no preço-lucro eu peguei 2019, no caso da VEG, aqui na Vale eu peguei 2020. Então, o resultado da conta é 355 bilhões dividido por 87,6, dá um número de 4,1. Então, assim como o preço-lucro, né, tem uma interpretação, no EV/EBITDA também. É uma conta mais ou menos de payback, né? Seria assim, a empresa precisa de 4,1 anos, né, de EBITDA, de geração de caixa, para poder pagar o seu EV, né, a sua capitalização total, né, porque a gente está falando valor de mercado mais dívida, né? Então, se a empresa é muito endividada, o seu EV é mais alto, né? Então, se ela tem mais EBITDA, né, do que valor de mercado, ela pode ser considerada barata, mas cada setor e cada empresa tem uma média histórica, né? E aí eu mostro justamente um gráfico muito interessante, né, de 2020, comparando aí qual que é a média, né, do EV/EBITDA da Vale de 2020. Então, a média desde janeiro de 2020 é de 3,6%. Então, o gráfico tem aqui a média, tem um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo. Então, a gente pode ver que as ações estão cerca aí de um desvio padrão acima da média. Então, 4,1 é o múltiplo EV/EBITDA atual, a média é 3,6. Então, não é uma pechincha, mas acho que está longe de ser considerada uma ação cara às ações da Vale. Então, ela está apenas 13% acima da sua média. E aí aqui né, essa é a vantagem, né, dos múltiplos, você vai comparar o múltiplo das empresas com as comparáveis, né? No caso da Vale, então, a gente está falando da Rio Tinto e da BHP, né? Essas ações negociam acima de 5 vezes EV/EBITDA. Então você vê que a Vale está negociando aí com um desconto para as ações, né, comparáveis às grandes mineradoras australianas, a BHP e a Rio Tinto. Então esse 4,1 é considerado então barato, principalmente aí comparado com as suas comparáveis, né, essas empresas, as mineradoras, né, já que a Vale tem minério de ferro de mais alta qualidade, esse desconto é explicado aí pelas tragédias, né, infelizmente aí de Brumadinho e os riscos, né, de operação nas minas, né, da Vale. Assim como no outro vídeo, eu mostro aqui um quadro importante também com as vantagens e desvantagens do múltiplo EV/EBITDA, né? Então, como sempre, muito versátil, pode ser usado em diferentes setores, né? Principalmente para commodities, é o múltiplo mais interessante. Ele é rápido e fácil de ser calculado e ele não leva em consideração só o valor de mercado, né? Ele pega o endividamento das empresas que não pegava no preço-lucro. Então, tem alguns setores que não têm EBITDA, como é o caso de bancos e serviços financeiros. E até eu diria que construtoras, né? Construção civil também o EBITDA não é um número muito utilizado, né? E aí, assim como no múltiplo preço-lucro, não faz sentido ficar olhando só para o passado, né? Você tem que olhar aqui, talvez o forward, né? Olhar o EV/EBITDA projetado 2021, por exemplo, né? E, claro, esse indicador, eu estou olhando aqui a média de 2020, eu travei, né? Eu só variei o meu EV. O meu EBITDA 2020 ficou estável, ele não considera o crescimento no futuro. Então, assim como múltiplo preço-lucro, você tem que olhar a evolução, né? O crescimento do EBITDA, se a empresa está expandindo, se está melhorando margem, se está melhorando a operação. No caso de Vale, né? Se está mais alto aí o preço do minério de ferro. Então é importante aqui, né, pessoal, estou falando de Vale somente como exemplo, né, não estou falando aqui como recomendação se vale a pena ou não comprar as ações, tá, pessoal? Então é só para mostrar como calcular o EV/EBITDA, como comparar com a média histórica e como comparar com as suas empresas aí pares, né, do seu setor.
Então ele é muito utilizado, esse múltiplo, em commodities, então petróleo, siderurgia, mineração, papel e celulose e proteína animal, bens de capital, principalmente indústrias, telecomunicações e aluguel de veículos. Bom, pessoal, então aqui eu expliquei como calcular o múltiplo EV/EBITDA, como determinar se uma ação está cara ou barata. Deixo aqui novamente o link para você se cadastrar para receber a coluna Domingo de Valor. Você pode acessar também no nosso site da Levante o artigo, a coluna completa sobre o múltiplo EV/EBITDA. Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida, manda para aquele seu amigo que não sabe o que é EBITDA e mande sugestões aqui de empresas, ações e até assuntos aí sobre valuation aqui no canal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.